Olá, eu sou o Luiz Fujita, editor do portal Drauzio Varela. Esse é mais um Entre Mentes, que é o nosso podcast de saúde mental. Eu sempre pesquiso sobre o tema que a gente vai falar para fazer as perguntas e um roteiro, né? E confesso que para esse assunto de hoje, que é o transtorno de personalidade borderline, eu fiquei bastante confuso. Imagino. E a dificuldade que eu senti foi porque ele parece um transtorno muito desgastante para a pessoa. Porém, os sintomas são muito diversos, você até é daqueles que você reconhece quando vê alguns exemplos, quando eles vão tentar explicar um exemplo de um caso desses. Conheço pessoas com alguma coisa parecida com isso, então a gente sempre fica naquele limiar, cara, mas conheço alguém assim, mas não tão extremo, né? E ele pega de vários outros transtornos que a gente conhece um pouco mais, porque são mais falados, né? Para entender melhor esse transtorno, que é bastante complexo, né? Pelo que eu vi, temos aqui hoje o Dr. Marcos Zanetti, que é psiquiatra e docente do Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio-Libanês. Obrigado, doutor. Imagina, eu que agradeço, Luiz, é um prazer estar aqui hoje. O doutor, não sei se para os profissionais é tão confuso quanto é para mim, né? Às vezes na psiquiatria tem disso, mesmo para quem trabalha com isso, é um diagnóstico difícil, né? Mas para começar e primeiro explicar o que é, né, um pouco desse transtorno, queria que o senhor tentasse traçar um quadro geral para explicar, né? O que é um quadro que seria definidor para uma pessoa entender? O que é um quadro de diagnóstico de transtorno de personalidade borderline? Luiz, é confuso sim, e é particularmente confuso mesmo para profissionais de saúde, médicos não especialistas na área, né? É um conceito difícil, complexo, e eu acho que ajuda a gente antes esclarecer o que é um transtorno de personalidade, porque a personalidade borderline talvez ela seja, vamos chamar assim, o arquétipo de um transtorno de personalidade, mas ela não é o único. E eu acho que a maior dificuldade, antes da gente falar de listas, de sintomas, é entender o conceito, o que é um transtorno de personalidade. Personalidade todos nós temos, mas o que define um transtorno de personalidade? Essa definição ela é, de certa forma, arbitrária, mas ela parte de um contínuo e a gente vai usar essa caracterização de uma pessoa que tem um transtorno de personalidade quando esses traços de personalidade que são desenvolvidos ao longo da infância, adolescência, né, a idade adulto-jovem, eles se tornam bastante desadaptativos e causam sofrimento na pessoa ou mesmo nas pessoas familiares e sociedade ao redor. E existe uma manifestação que é comum a todos os transtornos de personalidade, inclusive a personalidade borderline, e que essa eu acho que é o mais difícil as pessoas entenderem, que é o prejuízo de cognição social. O que é cognição social? Cognição social é a nossa capacidade, é uma capacidade cognitiva complexa da gente intuir que o outro está sentindo e tem em mente. E essa é uma capacidade fundamental para a gente poder fornecer respostas sociais adaptativas. Então, quem não consegue intuir, enxergar sinais, né, emocionais nas outras pessoas, ela não consegue fornecer respostas sociais adaptativas. E se a gente for pegar o prejuízo na cognição social, como eu disse, é uma característica comum a todos os transtornos de personalidade que, pasmem, tem uma prevalência estimada de 6 a 10% na população em geral. E pessoas com essa condição, elas são bastante disfuncionais, mas porque o ser humano é um ser sociável e as interações sociais são fundamentais para várias áreas da vida do indivíduo, né? Para os relacionamentos próximos, relacionamentos familiares, relacionamentos sociais e profissionais. E esse intuir é uma percepção que envolve várias coisas, né? Eu posso... Ao conversar com uma pessoa, ver manifestações físicas que eu vejo como ela está. Expressão facial, gesticulação, olhar, né? E o que era chamado, na verdade se chama de inteligência emocional, ele está hoje incorporado na cognição social. A inteligência emocional ela é um conceito psicológico um pouco mais antigo que diz respeito à capacidade de nós identificarmos as nossas próprias emoções, as emoções do outro e separar e conseguir discernir adequadamente nossas emoções do outro. Na verdade, a gente sabe hoje que a cognição social, a capacidade de cognição social e inteligência emocional, elas estão
elas estão juntas, elas estão relacionadas ao mesmo sistema neurobiológico. Então, hoje... mas a cognição social também tem essa implicação. A pessoa que tem um prejuízo da cognição social, ela não consegue identificar, às vezes, adequadamente o próprio estado emocional. Isso é bastante difícil das pessoas imaginarem que pode acontecer e não muito intuitivo. É como se a pessoa... Você fala, não, mas a pessoa não consegue dizer se ela está triste ou alegre. Sim, ela consegue dizer o estado emocional pontual dela, mas ela não consegue, por exemplo, reconhecer se ela está num estado de irritabilidade persistente, num estado depressivo. E isso, na verdade, traz várias consequências para tratamentos médicos em geral. A gente sabe que pessoas, independente da questão do diagnóstico de um transtorno de personalidade, pessoas que têm um prejuízo de cognição social, elas são má aderentes a tratamentos de saúde, porque elas às vezes não reconhecem uma dificuldade, má aderentes a tratamentos psicológicos e psiquiátricos em geral. Sim, é isso que às vezes eu vejo quando vou pesquisar, não sei se esse é o termo, né? Mas eu vejo muito... Tem um livro que eu consulto bastante que ele traz alguns casos de vários transtornos, né? E ele me traz perguntas que podem ser interessantes. Eles falam muito, esse paciente tinha um bom insight. Essa palavra se usa como esse reconhecimento assim, da própria condição dele, é isso? Exato. Né? O insight, que né, a palavra em português seria a crítica, a definição seria o juízo sobre a própria condição e a capacidade de cognição social, ela em parte, tem um peso nisso, porque está relacionado à capacidade de automonitoramento do próprio comportamento e das próprias emoções. Entendi. A pessoa que tem um prejuízo de cognição social, como ela não enxerga, digamos, adequadamente o outro, não intui adequadamente nem o mundo emocional, nem o que o outro... A gente não está falando aqui de ler a mente, mas a gente consegue intuir né, sinais de reprovação ou concordância né, numa conversa a dois. Né? E como a pessoa ela não consegue fazer isso de forma adequada, ela acaba fazendo o que a gente chama generalizando o próprio mundo intrapsíquico. Então, pessoas com transtorno de personalidade, elas acreditam que o mundo funcione como elas pensam. E elas acabam projetando os próprios anseios, expectativas, ideais no outro, o que nem sempre corresponde à realidade. Isso vai gerar muita frustração, o que a gente chama idealização e desvaloração, né? E que isso é muito acentuado em quem tem personalidade borderline, porque a personalidade borderline tem essa característica do prejuízo de cognição social, como todos os outros transtornos de personalidade, mas junto a isso, ela tem a característica central, é um prejuízo um distúrbio da própria identidade, onde a pessoa tem um senso de inferioridade muito grande e que vai levar, consequentemente, a uma rejeição interpessoal, um sentimento de rejeição interpessoal aumentado com fantasia de abandono, uma grande carência. E, além desse distúrbio de identidade, também uma grande instabilidade afetiva. Então, são pessoas que têm uma dificuldade de enxergar, de formar uma representação adequada do outro e do mundo, tem uma fantasia, um senso de abandono e de rejeição muito, muito pervasivos, e principalmente nos relacionamentos com as outras pessoas, e tem uma tendência à instabilidade afetiva e à impulsividade. Então, frente a frustrações que são frequentes, porque imagina que a pessoa, então, ela não consegue formar uma representação adequada no mundo mental do outro e vai estar o tempo inteiro idealizando o outro. Então, por exemplo, numa paixão, num relacionamento a dois, né, ela vai idealizar as intenções do outro de uma forma que não é exatamente realista, que corresponde à realidade. Então, isso vai ser frustrado. Não é algo que foi tirado da relação que ela realmente tem com aquela pessoa. Ela criou alguns elementos. Exato. Agora, eu te pergunto, quantos amigos você tem que não ouvem isso, né? Poxa, eu não consigo me achar nos relacionamentos. E né, a gente sempre vê, às vezes, as pessoas muito envolvidas e, às vezes, os amigos de fora falando, não, mas a pessoa está com uma expectativa totalmente real, relacionamento. Então, isso é um exemplo de como isso se manifesta na vida cotidiana. É claro que isso pode acontecer com maior e menor intensidade, mas na personalidade borderline é muito intenso e no momento da frustração, a pessoa primeiro tende a reagir de forma muito impulsiva com o outro e consigo mesmo. E aí entra uma outra manifestação frequente da personalidade borderline, que são os comportamentos autodestrutivos, né? Que podem ser tão concretos como né, automutilação, cortes autoinfligidos, a pessoa se arranhar, a pessoa que a gente chama skin picking, que é ficar se cutucando, beliscando, até uma
até uma autodestrutividade, digamos, mais complexa e abstrata, no sentido de fazer escolhas potencialmente destrutivas. Então, escolhas profissionais, escolhas nos relacionamentos. Investimentos, umas coisas assim? Investimentos. Um outro exemplo também nos relacionamentos, né? E a gente vê isso muito com amigos, às vezes, né? Então, pessoa com personalidade borderline, todos nós, né, estamos cercados de pessoas e aquilo, a pessoa, tem duas pessoas que estão interessadas por ela, uma claramente os amigos, as famílias falam, essa pessoa não é um bom caminho, uma pessoa também instável, uma pessoa destrutiva, não gosta da pessoa, mas a pessoa às vezes se apaixona justamente por essa pessoa que todo mundo ao redor reconhece como sendo uma escolha potencialmente deletéria. Sim. E o porquê disso, né? Aí entra várias teorias psicológicas, mas o fato é que como a pessoa tem um sentimento grande de inferioridade, ela vai tender a fazer escolhas que façam sentido nesse contexto de que, enfim, ela é uma pessoa que nunca vai dar conta, que nunca vai poder, sabe, se desenvolver de forma plena. Daí a importância desse distúrbio de identidade, porque esse sentimento muito grande de inferioridade e incapacidade acaba permeando todas as escolhas e comportamento da pessoa. Sim. E, doutor, uma coisa que tem a ver com o nome do transtorno, né? Por que ele seria em português, né? Apesar de chamarem mais de borderline, o que seria esse limítrofe, né? Que tem no nome, que seria transtorno de personalidade limítrofe. Por que tem? Perfeito. Aí vem de uma perspectiva história do conceito. Bom, descrições do que hoje seria a personalidade borderline, elas existem desde a década de 20, mas o conceito mesmo borderline foi cunhado na década de 60 e diz respeito a um funcionamento psíquico, né, de personalidade que seria intermediário entre o que se convencionava chamar na época de um funcionamento neurótico e psicótico. Esse é um conceito que ele ainda existe na psicanálise, mas na psiquiatria clínica ele não é mais utilizado, apesar dos ser ainda recorrentemente utilizado nas conversas entre colegas do meio. Então, o indivíduo que é neurótico, o indivíduo que é psicótico. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque esse termo, né, de um funcionamento psicótico, né, ele não está necessariamente relacionado... Quer dizer, o que se convenciona chamar de um funcionamento psicótico na psicanálise é diferente de um transtorno psicótico como esquizofrenia. Então, aí tem uma confusão semântica. Na verdade, o funcionamento psicótico da psicanálise... Hoje, ele justamente diz respeito a esse prejuízo de cognição social que o indivíduo, ao não conseguir, né, enxergar o outro e o mundo exterior adequadamente, ele projeta o próprio mundo exterior e no outro. Né? Isso seria, digamos, o que a psicanálise chama de um funcionamento psicótico. Mas a razão voltando à sua pergunta do conceito borderline, é porque... pacientes com personalidade borderline, eles manifestam de fato, às vezes, sintomas paranoides, desconfiantes ou se sentem perseguidos em situações, né, de estresse ou frustração. Não são todos os pacientes com personalidade borderline que manifestam isso de forma tão assim, evidente, mas existem alguns pacientes, depende aí do estudo, de 20% a 40%, fazem mesmo, entram em estados mesmo... né, considerados hoje, digamos, pela psiquiatria clínica como psicóticos, mesmo uma persecutoriedade transitória. Então, isso também pode acontecer no contexto da personalidade borderline e também contribuir para a confusão e a complexidade do conceito. Sim, entendi. Um outro quando você começa a pesquisar e que vem logo à mente... é uma confusão com transtorno bipolar, por causa dessa questão da instabilidade, digamos que é uma palavra que aparece muito nas descrições. A gente já fez um programa sobre transtorno bipolar, acredito que quem tenha ouvido vai meio que perceber que não é a mesma coisa. Mas queria que o senhor explicasse um pouquinho qual é a diferença principal entre os dois, já que os dois, digamos, têm polos diferentes de humor. Então, na verdade, o conceito de transtorno de borderline, a gente está falando de classificações de natureza diferente. O transtorno bipolar diz respeito a uma alterações persistentes do humor que podem ocorrer na personalidade borderline. Né? Então, na verdade, 75% dos pacientes com personalidade borderline têm alguma comorbidade com transtorno do humor, muito frequentemente transtorno bipolar. Então, os dois diagnósticos não são excludentes. Os transtornos de personalidade, eles dizem respeito a uma alteração no desenvolvimento da personalidade que não são excludentes com outros transtornos mentais. Então, o indivíduo com transtorno de personalidade pode desenvolver uma esquizofrenia, pode desenvolver uma depressão, pode desenvolver um transtorno bipolar e, de fato, existe uma certa associação genética
da personalidade borderline com transtorno bipolar, esquizofrenia e autismo. Então, Sim. o que só, né, eu acho que reforça um pouco isso que eu estou, né, dizendo, que é como que a personalidade borderline fosse o arquétipo de uma personalidade disfuncional, porque ela mistura características, né, de outros transtornos mentais e outras personalidades. A questão é como isso se desenvolve. Então, isso vai se manifestar como uma alteração no desenvolvimento da personalidade e que já é observável, às vezes, já no pré-adolescente e na adolescência. Essa é uma outra também tema que ainda é um pouco controverso, mas até não muitos anos atrás, convencionava-se se você não poderia fazer um diagnóstico de personalidade borderline na adolescência, em parte pela questão do estigma, em parte pela questão de que a personalidade ainda está em desenvolvimento. E hoje a personalidade borderline é tão reconhecidamente como uma entidade cujas características são estáveis quando presentes no adolescente, como sendo um problema de saúde pública no adolescente, que está muito prevalente. As características da personalidade borderline estão muito frequentes nos adolescentes hoje, que hoje se aceita e se convenciona tanto a Organização Mundial de Saúde, a Associação Americana de Psiquiatria, que você pode sim fazer o diagnóstico de personalidade borderline na adolescência. Sim. Isso tem alguma coisa... Isso o senhor mencionou de uma forma que parece que tem algum contexto atual que talvez tenha levado a essa, digamos, né, permitir que isso seja feito. Existe algo assim? Um contexto social e atualmente que permitiu essa mudança? Acredita-se que sim, né? Então, primeiro, empiricamente, a gente está vendo, parece que um aumento na frequência e na prevalência da personalidade borderline na população, principalmente em jovens. Então, só para você ter uma ideia, os últimos grandes estudos epidemiológicos que avaliaram a prevalência de personalidade borderline na população já tem mais de 10 anos, foram feitos em 2004, 2005 nos Estados Unidos, e encontraram uma prevalência aí geral na população de quase 6%, então que já é alta. Sim. Quando a gente vai pegar estudos em jovens, a gente não tem estudos mais recentes na população em geral, mas quando a gente pega estudos em jovens em população universitária, a gente vê que a prevalência, por exemplo, de personalidade borderline na população universitária quase que dobrou nos últimos 20 anos e os estudos mais recentes mostram aí em diferentes países, independente de renda ou desenvolvimento, de quase 12% da população universitária a personalidade borderline. E hoje também tem uma tendência a gente contextualizar a personalidade borderline num contínuo que a gente chama de comportamentos autodestrutivos e que estão explodindo nos jovens. Então, recentemente, né, estudos recentes em tantos adolescentes como estudantes universitários mostram uma prevalência, uma frequência de incidência de tanto de ideação suicida como alguém que já alguma vez se machucou, seja bater a cabeça na parede, como eu disse, se cortar, se arranhar, de até 46% dos adolescentes e quase 40% da população universitária. Isso é um absurdo, isso é um problema de saúde pública que não está sendo reconhecido. Os médicos, em geral, não sabem diagnosticar, se sentem impotentes. Eu dou muitas aulas sobre isso no Hospital Geral e para médicos não psiquiatras, e eles falam que eles reconhecem, mas que eles se sentem paralisados, porque não é uma coisa que tem sido adequadamente ensinada na faculdade de medicina. Sim. Mas, então, empiricamente, sabe-se que está se tornando cada vez mais frequente. Quais são as razões? Existem alguns hints, existem algumas teorias, mas esse aumento na frequência é tão recente que, enfim, existem tanto fatores, né, sociais, psicossociais que parecem envolvidos, como fatores mesmo biológicos. Dos psicossociais, né, a mudança, assim, a mudança na conformação, vamos chamar assim, família, né? A gente vê hoje os jovens cada vez mais desresponsabilizados, a gente vê uma erotização precoce das crianças e dos adolescentes, a questão das redes, mídias sociais, o bullying virtual. Então, bullying sempre existiu, mas o bullying, na forma como está acontecendo hoje, né? E existe uma associação clara entre bullying e comportamentos autodestrutivos nos jovens. Eu, particularmente, acredito que no que tange a fatores biológicos, eu acho que a questão da alimentação, acredito que desempenha um fator fundamental. A gente vê a população consumindo uma quantidade cada vez maior de alimentos industrializados, processados, com aditivos, hormônios, e isso na nutrologia tem sido muito discutido. Eu vejo muitos os pré-adolescentes com depressão, personalidade borderline, todos com distúrbios metabólicos, né? Então, e todos com uma alimentação muito ruim, assim, uma dieta hiperproteica, com excesso de proteína animal, excesso de leite, excesso de alimentos industrializados. Hoje mesmo de manhã, antes de vir para cá, eu li uma reportagem no The Guardian sobre justamente
essa questão dos alimentos industrializados e o impacto na saúde. E nutricionistas falando de que como os aditivos eles estão tornando, né, os alimentos mais hiperestimulantes da gustação e como os jovens eles estão sendo acostumados a um tipo de estimulação gustativa que o alimento real não tem. Sim. Então, a gente está vendo os jovens hoje, né, esvaziados de propósito, viciados em jogos online, viciados às vezes em substâncias, drogas, principalmente maconha, e em alimentos industrializados. Sim. E eu acho que tudo isso é uma bomba, né, para o desenvolvimento da saúde mental desses jovens. Não tem só um impacto fisiológico, digamos, né? Uma coisa gástrica, alguma coisa assim por alimentar. Isso também pode ter um impacto psiquiátrico. Com certeza. Até porque o cérebro está ligado no corpo, né? Sim. Doutor, voltando só para a gente finalizar a parte dos sintomas, né, para deixar bem claro, como os sintomas são muito diversos, o diagnóstico ele é baseado, imagino, né, muito, né, como sempre, no relato do paciente, né, talvez de familiares, pessoas próximas. Mas nesse caso que o senhor falou que há um tipo de não reconhecimento, uma dificuldade para reconhecer as próprias emoções, os sentimentos, né, de si mesmo e do outro. Como que é isso numa relação em que o paciente vai falar com um médico sobre como ele mesmo se sente, né? Como que um médico percebe isso se a própria pessoa não sabe como ela se sente? Essa é uma ótima pergunta. Muitas vezes o que leva o indivíduo a procurar ajuda, por vezes são... às vezes eles procuram ajuda pelos sintomas ansiosos, estresse. Muitas vezes o auxílio psicológico, por exemplo, uma busca por terapia se dá porque a pessoa acha que ela não consegue se encontrar nos relacionamentos. Mas muitas vezes as pessoas com personalidade borderline, principalmente os jovens, são trazidos pela família. Não porque elas reconheçam que precisam de ajuda. Sim. O que também gera todo um viés na relação terapêutica no início. E é claro que vai do preparo e da habilidade do profissional de saúde mental também conscientizar e terapeuticamente mostrar para essa pessoa que muitas vezes o que está tornando ela insatisfeita com a própria vida está relacionado ao próprio funcionamento e a forma de ela administrar, né, as demandas e o mundo ao redor. Sim. E, doutor, a gente falou um pouco, né, sobre grupos mais vulneráveis, né, mencionando bastante os jovens. Existem outros grupos que têm, falando de fatores de risco, né, que estariam mais vulneráveis a esse tipo de transtorno? Sim. Então, por um lado, existe sim como eu disse, uma associação genética com alguns outros transtornos mentais. Então, assim, familiares de indivíduos que têm transtorno bipolar ou esquizofrenia ou autismo têm um risco genético aumentado para desenvolver personalidade borderline. Mas existem alguns fatores ambientais que são claramente consistentemente associados a um maior risco. Então, principalmente indivíduos que passaram por traumas, vivenciaram traumas ou adversidades precoces, principalmente abuso físico e sexual, perda precoce dos pais. Também esses são, digamos, os fatores ambientais mais classicamente associados, né? Mesmo, digamos, pré-anos 2000, assim, isso já sempre foi associado. Agora, né, nos anos mais recentes, essa superestimulação, esse bullying virtual, isso tudo tem sido cada vez mais consistentemente associado também com comportamentos autodestrutivos e traços de personalidade borderline nos jovens. Quanto a essa parte de traumas, né, que seriam traumas precoces, eu vi algumas menções, assim, um ambiente familiar com muitos conflitos, né? Precisa ser algo muito traumático, como um abuso, ou simplesmente um lar com um pouco menos de laços afetivos pode ser suficiente para gerar um transtorno desse numa pessoa? Pode ser suficiente, sim. Na verdade, acho que aí vai da interação do ambiente com o temperamento da criança, que aí é um outro conceito, né, que também não é tão intuitivo para as pessoas, que existe um direcionamento genético hereditário em como, né, as crianças processam os estímulos e as informações ao redor, que é o que a gente chama de temperamento, seria o traço de personalidade mais geneticamente, biologicamente determinado. Então, às vezes você pega, vou dar um exemplo cotidiano que eu sempre dou em aula, você pega 2 crianças de 5 anos que estão bagunçando na sala de aula, as 2 crianças tomam a mesma bronca da professora. Uma nem vai registrar aquilo na memória, a outra aquele episódio vai ficar, né,
marcado Vai na memória remoendo. dela, vai ficar remoendo até a idade adulta. E o que determina, né, esse peso que as coisas têm? É o temperamento. Então, Sim. nem todas as pessoas, aliás, tá, é uma minoria das pessoas das crianças que sofrem algum tipo de abuso físico ou sexual que vão desenvolver personalidade Claro. borderline, mas 80%, ao redor de 80% das pessoas que têm personalidade borderline sofreram algum tipo de abuso físico ou sexual na infância. Certo. Para ser bem sincero, esse dado, eu diria que ele ainda é desses estudos epidemiológicos. Hoje, talvez, se a gente fosse pegar, né, talvez outros fatores, aí, o bullying, a ausência, né, dos pais, quer dizer, essa mudança cultural que tá vendo muito rápida e grande nas famílias, né, cada vez mais, né, as famílias os pais, né, casam, separam com uma velocidade, né, muito grande, existe uma ausência, muitas vezes, de uma referência estável para a criança. E isso, independente de qualquer abuso físico ou sexual perpetrado, é também um fator que, né, os especialistas discutem como muito importante para o desenvolvimento da personalidade. Então, a ausência disso de um modelo, né, de materno, paterno estável para a criança, né, para que ela possa, digamos, guiar, né, e promover uma segurança, isso também, a ausência desse modelo, independente de uma perda, assim, de uma morte real, mas pela própria desestrutura da família, sem dúvida, é um fator também que pode levar a personagem borderline. Sim. Doutor, o senhor tinha mencionado antes, né, aquela questão da pessoa ter uma personalidade com um sentimento de inferioridade muito forte, né? Esse sentimento de inferioridade é um fator determinante ou existem casos em que não é assim? Isso seria o clássico, assim, o que define esse transtorno? Eu diria que a característica central, né, isso está sempre associado a um sentimento, né, de abandono, uma alta sensibilidade à rejeição e o aspecto da instabilidade afetiva e impulsividade, mas esse distúrbio de identidade com uma sensibilidade, um sentimento de inferioridade, de não pertencimento, e os pacientes, eles falam mesmo concretamente, eu me sinto vazio, eu sinto um vazio interno, como se não existisse. Sim. Isso está sempre presente. Sim. E por que isso não seria algo como a depressão, por exemplo, que também acho que tem essa sensação de vazio, por exemplo, acho que pode vir num diagnóstico de depressão, né? Qual que seria a diferença? É verdade, mas o estado de depressão, ele é transitório e a pessoa, ela está deprimida, ela não é deprimida, né? No caso da depressão de borderline, novamente, a gente está falando de um diagnóstico de natureza diferente, uma constituição de personalidade, então ela sente isso como algo que é ela, é parte dela e é persistente, né? Ela sempre se sentiu assim. Sim, sim. E aí, doutor, nos programas que a gente gravou até o momento, é muito comum ver que o tratamento envolve tanto medicamentos como terapias, né? Nesse caso, como é um transtorno de personalidade, eu imaginei que seja muito difícil. Que classes de medicamentos que poderiam ser usadas se é uma coisa que é da personalidade da pessoa, né? Existe alguma parte do tratamento que é com medicamentos? Existe sim, apesar de que eu acho que é importante frisar que o cerne do tratamento é com abordagem terapêutica, né? Eu diria que não é possível tratar uma pessoa de borderline sem uma psicoterapia individual e uma terapia familiar, de família. Eu, inclusive, na minha prática clínica, no meu consultório, eu coloco como pré-requisito ao tratamento médico, a aceitar fazer o tratamento médico desse paciente, se a família se dispor a uma terapia, porque a dinâmica familiar acaba tendo um papel fundamental, né, no desencadeamento de crises e no reforço de comportamentos disfuncionais. Mas isso posto, né, onde entra o tratamento farmacológico? Né? Entra, né, no controle de impulsividade e tratamento de comorbidades. Como eu disse, 75% das pessoas com transtorno de borderline têm algum transtorno de humor, muitos têm transtorno de déficit de atenção, 40% quase têm transtorno de estresse pós-traumático, outros transtornos de ansiedade, a comorbidade também com transtornos de uso de substâncias, abuso e dependência de substâncias é muito frequente. Então, o tratamento farmacológico ele vai entrar aí.
tanto, né, no auxílio no controle de impulsividade, como no tratamento dos outros transtornos que ocorrem junto com a personalidade borderline e que aí varia muito de paciente para paciente. Então, assim, não tem um único medicamento. Muitas vezes a gente usa antidepressivos, mas também muitas vezes a gente usa estabilizadores do humor. Em algumas situações, se a pessoa tem uma comorbidade, como por exemplo com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a gente vai, inclusive, poder usar um remédio para esse fim. Né? Mas o cerne é o tratamento psicoterapêutico. Sim. E aí, doutor, como o senhor mencionou, né, o senhor mesmo exige que haja um envolvimento da família na parte da psicoterapia, né? E como que é nesse caso? É uma terapia que se faz com cada membro daquela família ou todo mundo está junto e é uma sessão de terapia com todo mundo ali? A terapia familiar é uma terapia que vai, por mexer na dinâmica familiar, ela vai envolver a família, então ela vai se fazer presente com os outros membros da família também. O terapeuta de família, ele pode, tanto por uma fase, numa fase de mapeamento da dinâmica familiar, ou por entender que ela precisa recomendar algum tratamento a algum dos membros da família, solicitar, às vezes, uma sessão em separado. Mas a terapia de família em si, como um todo, ela é feita com todos os membros mais próximos do paciente. E aí é um tipo de conduta que um dia se tem alta ou se vai se passando as terapias e tem um controle? Como funciona? Sim, é um tratamento de longo prazo, tá? O tratamento da personalidade borderline, ele é um tratamento de anos, né? E existem centros de referência, centros especializados em outros países, principalmente nos Estados Unidos, para isso. E o que esses centros mostram é que, por um lado, é sim possível obter uma melhora, tá? Mas essa melhora, ela vem, né, a um custo bastante alto de muitas intervenções, então tratamento psiquiátrico, psicoterapia individual, terapia de família. E o que se consegue, principalmente, é uma redução muito grande, né, dos comportamentos impulsivos, seja a raiva, os acessos de raiva, a automutilação, uma melhora da sociabilidade da pessoa, melhora das relações sociais, mas isso normalmente após anos de tratamento. Né? E é possível algum dia parar o tratamento? Sim, é possível. Tem pacientes que param, mas isso, né, quando o tratamento é adequadamente feito e é adequadamente seguido também. E, por exemplo, no nosso meio no Brasil, existem pouquíssimos centros especializados. Os recursos para tratamento dessa condição são muito escassos. E como você pode imaginar, então, assim, quando eu digo recurso, eu estou falando tanto aqui na rede pública como na saúde suplementar nos convênios. Na verdade, eu acho que vocês viram pelos dados que eu apresentei, isso é um problema na saúde pública. Existe uma epidemia de traços, né, autodestrutivos e borderline nos jovens e que, ao meu ver, tanto o poder público como a saúde suplementar estão ignorando, estão fingindo que não é com eles. Mas a bomba estoura para eles, porque a gente sabe que essas pessoas, elas usam mais o serviço de saúde. Quando você pega, por exemplo, estudos em atenção primária, unidade básica de saúde, você vê que 40%, 50% dos atendimentos na unidade básica de saúde acabam sendo feitos para pacientes com transtorno de personalidade que acabam tendo um maior nível de somatização, de busca por auxílio médico. Então, isso tem um ônus muito grande para a sociedade e a gente tem pouquíssimos recursos para tratar. Então, se a saúde pública, né, se o setor público e a saúde suplementar não oferecem tratamento, onde que essas pessoas, que recurso elas têm? A saúde privada é caríssimo. Imagina um tratamento que demanda psicoterapia individual toda semana, psicoterapia de família, que seja 2 vezes por mês, mais atendimento psiquiátrico. Pouquíssimas pessoas conseguem realmente arcar com esse tratamento. Claro. E são pacientes que eles frequentam muito os serviços de saúde, mas não para resolver esse transtorno. Para realmente identificar esse transtorno, demora. Enquanto isso, elas vão fazendo parte do sistema para essas outras comorbidades. Digamos. Exatamente, porque a personalidade borderline, por exemplo, está associada a um maior risco de dor crônica. 10% dos pacientes com personalidade borderline acabam efetivando suicídio, mas uma proporção muito maior disso tem comportamentos autodestrutivos recorrentes que vão demandar assistência médica. E são pacientes que também acabam tendo por se expor mais a comportamentos de risco, eles estão mais vulneráveis à violência interpessoal, violência no trânsito, né, pela própria característica da impulsividade. Os homens, principalmente com personalidade borderline, eles acabam se envolvendo mais em atividades ilegais e tão mais acabam também
se envolvendo com problemas com a justiça, com a polícia. Então, sim. tem vários outros tipos de ônus e que o poder público não está vendo. Existe alguma estimativa de quanto tempo as pessoas demoram para realmente obter um diagnóstico desse transtorno? Olha, essa é uma ótima pergunta e eu nunca vi uma estimativa, né? A gente sabe, por exemplo, mencionou transtorno bipolar, e sabe que o transtorno bipolar Sim. normalmente demora aí, em média, os pacientes ficam de 5 a 10 anos sendo tratados por um diagnóstico inadequado antes de receber realmente o diagnóstico de bipolaridade. Eu nunca vi, não que não exista, tá? Mas eu desconheço um estudo, não que não possa existir, mas eu particularmente desconheço um estudo avaliando isso. Eu acho que os psiquiatras reconhecem logo de cara, a gente brinca, né, na psiquiatria que a personalidade borderline é o câncer da psiquiatria, é muito frequente. Se vocês pegam hoje, né, então a prevalência, né, na população, vamos ainda pegar os dados mais antigos, vamos pegar a população geral, 6%. Quando você pega serviços, né, de saúde mental, né, serviço de saúde mental, hospitais psiquiátricos, consultório psiquiátrico, 40%, 50% dos atendimentos se devem a pacientes com algum tipo de transtorno de personalidade. Então, é muito frequente na prática clínica psiquiátrica. Os psiquiatras dificilmente não identificam, mas os médicos não psiquiatras, esses sim têm um desconhecimento muito grande. Sim. Essa dificuldade pode vir porque esse estado, digamos, uma pessoa que vá procurar um serviço de saúde por algum desses outros, digamos, uma emergência, por um acidente que ele se envolveu por conta, né, no fim das contas, por ter uma personalidade borderline. Mas ele, num atendimento desse serviço, ele pode não manifestar nada que seja perceptível por alguém que não é psiquiatra, digamos. Exato, né? Perfeito. Teria que ter uma convivência da família, algo assim, para você perceber algo, né? Não tem uma... Se nada claramente, só num pequeno encontro com uma pessoa, eu posso... Ou mesmo num encontro social, eu posso não perceber? Ou tem algo assim que um psiquiatra sabe? Assim, psiquiatras provavelmente, num encontro social pontual é muito difícil, mas é claro que às vezes numa conversa mais detida ou, né, isso, né, eu acho que principalmente o que você pode identificar, né, numa situação social, né, essa falta de coerência, às vezes, em relação à expectativa que a pessoa traz e o que as pessoas ao redor estão enxergando como sendo mais coerente ou a realidade, principalmente em relação aos relacionamentos. Né? Às vezes, né, o paciente com personalidade borderline ele tem algo que se chama duplo vínculo, né, que é algo que ele alterna muito nos relacionamentos sociais, a idealização com a desvaloração. Então, num primeiro momento, né, já ter um senso de intimidade um pouco exagerado e real e que, se não é correspondido, rapidamente vira uma raiva ou, então, uma pessoa que, por exemplo, fala muito bem de uma pessoa no momento, no outro momento já está falando muito mal. É como se a pessoa ela oscilasse, né? Tem idealização e desvaloração justamente por essa dificuldade de enxergar o outro de forma realista. Então, esse, digamos, eu diria que é um sinal social muito frequente da gente observar no nosso, digamos assim, psicopatologia da vida cotidiana, da cotidiana. Sim, legal. Bacana. Tem alguma coisa que o senhor acha que a gente deveria mencionar ainda e que não foi abordado, doutor? Eu só reforço isso. Eu acho que é um problema de saúde pública e que os profissionais de saúde não, né, fora da área de saúde mental e que mesmo o poder público ainda não se deu conta da gravidade dos custos para a sociedade. Ele é muito menos falado do que a depressão, digamos, que todo mundo tem muito conteúdo sendo feito sobre e as pessoas conhecem mais, né? O borderline, ele não você ouve falar tão pouco dele que ele não parece tão prevalente assim, como o senhor falou, né? Verdade. Eu acho que talvez pela complexidade do conceito mesmo, né? Eu acho que essa questão da cognição social não é algo que... Eu acho que falta saúde mental ser mais estudada na escola mesmo. Né? Então, na escola, as crianças aprendem o que é diabetes, o que é pressão alta, mas não se fala de saúde mental. Sim. Não se fala de saúde mental. Talvez isso, eu acho que tem um peso de um viés né, da antipsiquiatria, né? Das décadas passadas. Então, saúde mental não é ensinado nas escolas, né? Porque parece que é mais fácil, palatável ou aceito, né, você falar de conceitos médicos mais simples. Eu acho que a depressão entra nisso, né? Hoje a depressão ela é muito falada como uma doença, o que também, ao meu ver, desculpa a franqueza, é uma bobagem. A depressão, ela também é um conceito complexo. Ela vive final comum de muitas coisas. Reduzir isso
sabe, uma falta de serotonina no cérebro é uma simplificação excessiva que também não ajuda as pessoas a realmente identificar, por exemplo, próprias dificuldades pessoais, né, na forma como administra as demandas e o estresse do dia a dia que podem estar contribuindo para a depressão. Claro, sim. Doutor, bom, parece uma coisa que a gente pode identificar bastante em conhecidos nossos, né, pelo que a gente falou. E se uma pessoa identificar em um familiar, em um amigo, o que ele pode recomendar para essa pessoa, para ajudar essa pessoa? Né? Eu acho que a primeira atitude seria buscar mesmo auxílio de um profissional de saúde mental. Eu acho que pode ser um psicólogo, né? Não necessariamente você precisa de um psiquiatra. Acho que um bom psicólogo ele é capaz de identificar a personalidade borderline e se existem, né, acho que como a gente conversou, diferentes, vamos chamar assim, intensidades e gravidades mesmo. Então, assim, nem toda pessoa que tem traço de personalidade borderline necessita um tratamento medicamentoso ou necessariamente um tratamento psiquiátrico. Então, acho que mas buscar, seja um psicólogo, seja um psiquiatra, para uma primeira avaliação, para confirmar ou não o diagnóstico e definir um plano terapêutico. Hoje também existem, acho que, vários recursos online, se as pessoas, né, digitarem no Google personagem borderline. No Brasil, acho que existem ainda muito poucos, mas nos Estados Unidos, então, se você digitar Borderline Personality Disorder, existem várias associações, e mesmo do Ministério de Saúde americano, que é o National Institute of Health, vários centros, né, de tratamento de personalidade borderline, né, em hospitais e universidades americanos, e que tem muitos recursos online, informações online. Claro que a pessoa precisa, né, saber ler inglês, sim, mas que podem ser muito válidos para a pessoa se sentir acolhida, perceber que ela não é a única. E como a gente falou, na verdade, está muito frequente, assim. Então, né, como eu falei, alguns estudos em alguns países, 46% dos adolescentes já pensaram em se matar ou se machucar em algum momento na vida. Sim. Legal, doutor. Muito obrigado por ter aceitado o convite, por todos esses esclarecimentos. Muito obrigado. Foi um prazer. Lembrando que você pode ouvir esse podcast nos agregadores de podcast, no iTunes ou no portal Drauzio Varela. Se você quiser mandar comentários ou sugestões de pauta, pode mandar no meu Twitter, que é o LuizFugitaJR, ou nas redes sociais Drauzio Varela. É só lembrar de colocar a hashtag Entrementes para a gente conseguir encontrar mais fácil no meio dos vários comentários que a gente recebe. Mas a gente vai tentando ver os temas que as pessoas querem ouvir para chamar entrevistados e gravar um programa. Até o próximo mês. Esse podcast foi produzido por Guilherme Afonso.